não achar. Porque as próteses eu tinha um pouquinho aqui no Brasil, eu tinha lá fora, mas não adianta nada as próteses sem saber operar ou suportar a dor que ela traz na época. Meus braços e pernas, eles são... Eu perdi muito... Era para ser mais alta a amputação. Então, eu perdi músculo assim, que eles tiveram que tirar a pele da minha barriga e colocar enxerto de pele, né? Quando o cara acidenta de moto e tal, ele Aham. põe. Só que imagina colocar a perna aqui dentro com essa pele que é mais fina, mais sensível. Então, chegava... Putz, não dava certo. Então, quando eu fui nos Estados Unidos, a gente procurava talvez ali um know-how dos reabilitadores melhor, mais acostumado com um caso desse, e talvez tecnologias melhores. E chegou lá, tudo a mesma coisa, cara. Isso a gente tá falando em 2013, Não, 2010. 2010. Naquele ano, eu saí do hospital em fevereiro, logo depois do meu aniversário, e eu fui para Chicago em outubro. Então, 6, 7 meses aqui no Brasil, quase que me preparando, porque na nossa cabeça, um caso extremo assim era Estados Unidos. Aí chegou lá, tudo dando errado. Eram 3 meses, dinheiro indo pro ralo. E faltando 2 semanas para voltar pro Brasil, eu num conflito mental muito grande. Porque eu sonhava em voltar a andar e a ser independente. Eu sonhava voltar a dirigir, que eu sempre amei dirigir, a sensação, né? Eu sonhava em voltar a viajar, porque aquilo era o que me dava um senso de identidade. E nada disso estava acontecendo. Faltando 2 semanas, era uma sexta-feira, já em dezembro. Então estava lá desde outubro. E meu recorde era andar 10 passos. Com as próteses que já tinha no momento. Não as mais tecnológicas. A gente começou com as mais baratas. Então você pega a minha coxa aqui, era um pezinho aqui na coxa. Em vez desse joelho Tá, tecnológico, essa sai direto da coxa. Não tinha então eu articulação. baixinho, sem articulação. Então eu Sim. baixinho, era um pezinho direto aqui. Ah, tá. Aham. Chama de stubbies. As passadas curtas, eu baixinho, cara. E os braços eram parecidos com esses, de gancho e tal, mecânicos. Depois eu explico o funcionamento. Só que eu odiava usar. Eu usava 1 hora por dia na terapia. E meu recorde eram 10, 20 passos sem segurar em lugar nenhum ou me sentar. Porque cansava. Muito. E doía. Muito. E eu pensando ali naquela sexta-feira, faltava 2 semanas, a gente começando a arrumar mala. Ia ter que devolver o apartamento lá em Chicago. Na época o dólar tava 1,70, cara. Então foi uma coisa possível assim pra gente. Era mais justo, né? Muito. Dá vontade de chorar, né? Pensar hoje, o que a gente faria, né? Com dólar 1,70, né? E aí, cara, eu entendendo... E aí, esse dia eu tava especificamente muito frustrado, porque eu tinha ido pra reabilitação e eles falaram, olha, sentaram com a minha família. Na época, eles se revezavam, então tava eu, a minha mãe e o meu irmão do meio, né? E aí a gente foi lá na reabilitação e eles sentaram e falaram, a gente, depois aqui da fisioterapia, a gente quer reunir com vocês. Reuniram e falaram, a gente não recomenda que vocês continuem nessa reabilitação. O Pedro não vai andar. E a gente recomenda que você compre uma cadeira de rodas, aquelas elétricas, Elétricos. que tem o botãozinho. E aí faz uma adaptação para ele colocar o braço aqui. E isso vai ser a independência dele. Ele vai conseguir na faculdade, no shopping, no aeroporto, cenários aí de longas caminhadas. Ele vai entrar na sala com uma dessa, manobrar. E com todo respeito a quem vive dessa forma, é aquela questão de que você falou, de transformar potencial em potência. Eu acho perfeito isso. É onde você está em relação a onde você poderia estar. Né? Eu falei, cara, uma pessoa está nisso porque ela não consegue andar. Está paralisada. Beleza. Isso é maravilhoso. É uma ferramenta maravilhosa. Mas eu conseguia dar 10, 20 passos, né? Eu tinha Então esse você sonho. já sabia que, tipo assim, cara, existe a possibilidade, né? Mas aí ela foi se exaurindo, né? Com os 3 meses daquela reabilitação. Em tese, eu estava num centro de ponta no mundo, né? Nos Estados Unidos. E nessa sexta-feira, depois dessa reunião, na verdade eu saí no meio dela. Eu era meio rebelde, assim, sabe? Eu saí no meio, como é que você vai falar isso pra mim? A gente veio aqui, gastou dinheiro, agora você quer me vender uma... Literalmente ela sentou, abriu o eBay.
e começou a ver com a gente modelos de cadeira de rodas. E eu falei, mãe, Lucas, meu irmão do meio, vambora daqui. E a mulher, calma, Pedro. Não, pô, a gente veio aqui e tal. Entrar no eBay, eu entrava do Brasil. Não precisa Falei gastar pra pra vir ela, aqui, né? não precisa gastar pra vir aqui. E você tá vindo falar que realmente não rola, né? Tipo, essa reabilitação não vai rolar, e que no caso eu tenho que estar numa cadeira de rodas e tal. E que absurdo, vambora. Aí e minha mãe, tipo, Pedro, eu falei, mãe, vambora, né? Aí eu falei, we're done. Falei pra mulher assim, sabe? A mulher olhando assim. Aí catei, cheguei em casa chorando, bravo, né? E aí era por volta de 5 da tarde nesse dia. E a gente tava bem downtown ali, né? Em Chicago. Não sei se já teve a oportunidade de Não, ir. ainda não. Animal. É uma Nova York, só que mais limpa e mais organizada. Mas são arranha-céus. E eu tava lá no... A gente morava no 54º andar. Uau! Então eu conseguia ver lá de cima e tal. E aí, 5 da tarde, a cidade começa a ganhar vida, né? É um negócio interessante você ver de cima. Começa a ganhar vida. Começa a sair carro dos prédios, gente dos prédios, ocupar as ruas, trânsito, gente com roupa de academia, indo pra academia, gente com roupa de trabalho, voltando do trabalho. São casais ali andando de mão dada no parque. Vários mundos diferentes no mesmo lugar, assim. E algo em comum é todos buscando, né, ali o Alguma... ganha-pão, o seu melhor, né? E eu me senti muito para trás naquele momento, sabe? Eu vi que o mundo não pararia de girar porque o Pedro estava desistindo, coitado dele, ia comprar cadeira de rodas. E aí eu entrei no YouTube e não era... o pessoal hoje não entende que não era óbvio entrar no YouTube naquela época para procurar uma coisa assim, sabe? E aí eu achei um cara, um moleque, naquela época, que era o Cameron, que era um californiano que perdeu pernas acima dos joelhos e um braço logo aqui abaixo do ombro, no acidente de trem. E ele estava andando com os joelhos, então ele já estava já com a articulação. E pensa que isso aqui é uma dobradiça, né? Sim. Não tem um motor. Então você tem que se equilibrar ali. Imagina numa descida. Tá, entendi. Aham. Não Porque tem quando- nada que segure isso. É totalmente dependente da sua movimentação. Exato, é você ali, cara, controlando, domando o negócio. Você tem que domar o negócio. O que vai segurar é uma articulação hidráulica, então ela vai segurar só essa flexão. Tipo, sabe aquelas portas que você abre, ela fecha devagar, ela tem um Sim. braço hidráulico? Aham. Mesma coisa. Quem estica, quem abre a porta, quem estende É é a você. força. Você que chuta. Você joga sua coxa pra frente. Mas na hora dela dobrar, por exemplo, numa descida, ela tem que dobrar. Você Sim. não anda de perna reta, né? Aham. Ela vai te dar um tempo, uma resistência para você dar o próximo passo. E chutar e estender de novo, dobra e aí vai. Tá. E ele descia, cara, no vídeo, a rampa, maravilhosamente bem, conversando com a câmera, com tênis de skate, estilão californiano, conversando com a câmera, olhando para a câmera, super natural. E ele descia as ruas de La Jolla, na San Diego, até o Cove lá, que é uma área lá embaixo, onde tem um parque, onde tem ali umas falésias e tal, e ele caminhou, e no vídeo ele falava, olha, eu uso minhas pernas, a gente tem um treinamento aqui na Hanger, a empresa que ele falou, que ele trabalhava, que especializado em múltiplas amputações, principalmente de bilaterais acima do joelho, o que para mim era impossível. Que era o seu caso. Era o meu caso. E ele falou que ele não usava cadeira de rodas fazia 5 anos, que ele dirigia carro sem adaptação, que ele era triatleta, inclusive nesse vídeo ele estava no evento, então você via várias pessoas em cadeira de rodas, amputados ali, que era um evento de triatlon na Califórnia que acontece todo ano em dezembro. E eu olhando aquilo, cara, eu falei, putz, que coisa maravilhosa, né? E o meu irmão do meu lado falando, Pedro, é tela verde. Eu falei, cara, não dá pra ser assim. Você já viu, você já entendeu. E meu irmão no sentido de, eu cansei de ver meu irmão sofrer. Extremamente racional também, né? E não querendo que eu elevasse minha expectativa pra mais um tombo, pra sofrer mais do que eu tinha sofrido, sabe? E eu senti... E aí entra aquela questão talvez divina, né?
de Trazer falar, esperança. de uma voz assim fala, haja, sabe? Uau. Toma atitude. E aí, Hanger, eu lembrei que 6 meses antes, numa cadeira de rodas, eu com meu primo, a gente é muito próximo, né? Os meus primos e tal. A gente foi num desses congressos de prótese, sabe? Igual tem de medicina e tal. Aham. E aí lá, o vice-presidente da Hanger tava lá, dos Estados Unidos, Kevin Carroll, que é um cara de prótese, um cara da área. Ele era vice-presidente de próteses, né? O VP de próteses. E quando ele me viu, ele veio até mim, ele me deu o cartão dele e falou, meu nome é Kevin, a Hanger é a maior empresa do mundo de reabilitação de amputados. Nós temos 800 clínicas nos Estados Unidos, em 48 estados. E em Oklahoma, numa dessas 800, a gente reabilita veteranos de guerra. E principalmente bilaterais acima do joelho. E ele falou, procurem na internet esse cara. Aí ele escreveu, eu tenho esse cartão até hoje, Cameron Clapp. Tá, foi daí que você chegou nesse cara. Não foi. Então você já poderia ter achado 6 meses antes. Só que eu desdenhei, porque no congresso eu recebi um monte de cartão. Porque um cara com 4 próteses é um prato cheio. Tá, entendi. Então você não acreditou no que ele tava falando. Pra mim não era possível reabilitar um cara igual a mim. Entendi. Caraca. E eu até, quando eu fui para os Estados Unidos, não escolhi a clínica dele. Eu escolhi uma que era mais hospitalar, o estilo. Porque eu falei, racionalmente porque eu me via era mais... como um doente, né? Como um cara enfermo.